Lafões FM. Desporto. Analisamos a penúltima jornada desta primeira fase e uma jornada que foi muito positiva para a equipa, a única equipa de Viseu que ainda augura chegar aos 6 primeiros. Está muito bem posicionada para isso, mas é importante não se cantar já a vitória no caso do Penalva do Castelo, porque apesar das contas estarem muito favoráveis, ainda há um senão. Há possibilidades de não conseguir ficar nos 6 primeiros e, portanto, a concentração tem que se manter para conseguirem chegar efetivamente aos 6 primeiros. Analisamos inicialmente a vitória do Estarreja, que voltou às vitórias depois daquela derrota surpreendente pelos números frente ao Salgueiros. Perdeu na última jornada por 3-0 em casa e aqui a conseguir novamente voltar às vitórias com um gol de Couras, que foi o jogador, curiosamente, que foi contratado para substituir, digamos assim, o Carela, e a equipa conseguiu novamente entrar no registro, que é hábito, que é não sofrer golos em termos defensivos. É de facto uma equipa com bastante eficácia e mais uma vez consegue um jogo sem sofrer golos. Continua de longe a ser a melhor defesa do campeonato. É evidente que marca realmente poucos golos. Apenas 3 equipas marcaram menos golos do que o Estarreja. É um dado interessante. Apenas Sampedrense, Parada e Aguiar da Beira. Todas as outras têm mais golos do que o Estarreja, o que não implica que esta equipa divida a liderança com o Salgueiros. Em relação ao jogo mais aguardado ou um dos jogos mais aguardados desta jornada, o Penalva do Castelo União de Lamas, verificou-se que a equipa do Penalva conseguiu corresponder em termos de concentração, conseguiu ser uma equipa aguerrida, como vimos. Foi um jogo complicado para a equipa do Penalva do Castelo, esperava-se isso. Do outro lado havia muita pressão, mas o Penalva conseguiu ser experiente, ser matreiro e ser inteligente até na altura em que marcou os golos. Conseguiu gerir a partida e matar quando era preciso. No caso, Flávio, que se estreou esta época a marcar aos 79 minutos, uma altura fulcral para o Penalva, que assim consegue uma bela vitória. Já vamos às contas para perceber as possibilidades do Penalva do Castelo, que são efetivamente muitas. Passamos à análise do Parada Avanca, um jogo pobre, um jogo que até pelas bancadas é notório que não dará muita motivação a duas equipas que já sabem que não vão ficar nos 6 primeiros. O Parada, ainda assim, vinha de uma vitória muito moralizadora num derby frente ao Oliveira de Frades e tentava aqui dar sequência à sua senda de vitórias. O Parada, que saiu dos 2 últimos lugares, tem estado bem, consegue aqui mais um ponto. Podia ter chegado mais próximo do Avanca, porque agora as equipas, se é que têm que lutar por alguma coisa, têm que começar a olhar para os 2 primeiros lugares que dão acesso à Taça de Portugal, isto falando na zona de despromoção, e de facto o Parada aqui não conseguir bater o pé é um Avanca que anda moralizado, mas ainda assim tem que efetivamente apresentar o futebol e que consegue um empate fora de portas. É sempre um empate positivo, ainda que o Parada não tenha propriamente jogado em casa, e também daí a fraca assistência que se verificou em Vila Nova de Paiva. Outro dos encontros muito aguardados para esta jornada, o Grijó mostrou que está uma equipa superior ao Alba, conseguiu bater por 1-0 num jogo muito difícil, um jogo em que valeu a experiência da equipa do Grijó. Não se pode dizer que do outro lado não existisse, porque existe claramente também muita experiência no Alba, mas foi a equipa que concretizou. Conseguiu aproveitar um lance onde o central Viana foi lá acima, fez o gol da vitória, e depois a equipa de Guilherme Baldaia conseguiu controlar as operações frente a um Alba que volta a falhar frente às equipas do topo. Esta equipa do Alba, eu acredito que é uma equipa que tem bastantes condições para subir de divisão.
mas falta-lhe isto, falta-lhe nos jogos contra os adversários mais diretos, mais de cima da tabela classificativa, e efetivamente vencê-los, e não é isso que está a acontecer. Não conseguiu frente ao Estarreja, não conseguiu também frente aos Salgueiros, e agora também não consegue contra o Grijó. Portanto, o Alba a perder um pouco o comboio na luta, ainda que agora os pontos vão dividir a meio, portanto vai, digamos assim, recuperar alguns pontos para estes mais diretos adversários. Depois, noutra partida, o Aguiar da Beira Sampedrense verificou-se um 2-2, um Aguiar que entrou a todo o gás. Não é normal a equipa do Aguiar da Beira, visto que é de longe o pior ataque deste campeonato, tem apenas 17 golos marcados, mas conseguiu em 12 minutos fazer 2 golos à equipa do Sampedrense. Depois não teve estofo para aguentar a pressão que o Sampedrense evidentemente fez na segunda parte, como tinha que fazer, ainda que seja uma equipa com algumas baixas, com algumas dificuldades, como todas, de motivação. Competia exatamente ao Sampedrense não perderem a Aguiar da Beira, onde quase ninguém de resto perdeu, e portanto o Sampedrense a conseguir aqui um mal menor, que foi o empate. Curiosamente, o Sampedrense não conseguiu vencer o Aguiar da Beira nesta primeira fase, nem em casa nem fora, mas fica um empate que soube bem pelos minutos a que os golos foram marcados, e o Sampedrense a livrar-se assim de um resultado menos positivo. Por fim, o líder Salgueiros consegue mais uma vitória, é a melhor equipa da segunda volta para já. Grijó também está muito bem, tem apenas menos um ponto conquistado do que o Salgueiros, mas a equipa de Carlos Secretário respira confiança. Creio que, como eu disse, aliás, no comentário ao jogo, a equipa menosprezou um pouco o Oliveira de Frades, e isso aí causou-lhe alguma ansiedade que se foi instalando nos jogadores, porque o primeiro golo só chegou perto dos 70 minutos. O Oliveira de Frades, por outro lado, jogou de uma forma que me agradou particularmente, aquilo que já não fazia o Oliveira de Frades há algum tempo, e achava, pelo que eu via, que o Oliveira de Frades estaria bem pior, não sei, e provavelmente esteve, mas neste jogo apresentou-se em bom plano. Particularmente gostei da forma descontraída, no bom sentido, que a equipa encarou o jogo, sem medo do adversário, sem medo do nome dos Salgueiros, e gostei, acima de tudo, de perceber um misto de experiência e de juventude que existe, não só neste Oliveira de Frades, mas também, por exemplo, no Sampedrense. É algo que já tenho vindo a falar e tenho gostado bastante, por exemplo, de ver num Oliveira de Frades um Meireles e um Pedros ao lado de um Mauro Pinto ou de o Pion, o central do Oliveira de Frades. Tenho gostado bastante de ver, acho que é este o caminho. Os jogadores experientes estão a resistir à tentação de sair para outros lados, a ficarem nestes clubes e a ajudarem, de facto, à integração destes jogadores. Como também vemos no Sampedrense, é bonito ver um João Heitor, mesmo os próprios guarda-redes, Márcio, Maló, Márcio Anastácio também, a contrastarem depois com um misto de juventude, com Álvaro, Canígia, Neves. É interessante que isto aconteça no nosso futebol. Claro que acontece, acima de tudo, porque já não há grandes ambições dos clubes e, portanto, podem lançar os jovens com menos medo do risco, mas não deixa de ser uma notícia positiva, e claro que já há muito que alguns jovens mereciam estas oportunidades que agora têm acontecido. No caso do Oliveira de Frades, gostei bastante de ver Mauro Pinto, gostei também de ver o novo lateral Loureiro, que ao que consta se estreou, apenas 17 anos, e conseguem, ainda que com as devidas limitações, porque são jovens com margem de progressão, conseguem entrar nas equipas e manter o nível. Não são de longe jogadores inferiores, e nisso estão de parabéns os jogadores, acima de tudo, mas também os clubes e os treinadores que os lançam. Em relação aos Salgueiros, curiosamente,
é interessante, mas o Salgueiros é outra escola em termos de camadas jovens, mas é interessante ver que os melhores jogadores do Salgueiros são jogadores lançados das camadas jovens. Foram lançados 3, 2 a titulares, 2 são titularíssimos, que é o caso do Joel, lateral direito, muito bom jogador, e também o caso do Toste, que tem 20 anos, que marcou 2 golos ao Estarreja, por exemplo, está em grande forma, tem uma classe muito própria, é um jogador que a meio campo é muito deambulante, creio que é fantástico de ver e vamos vê-los provavelmente em voos mais altos. E depois o tal Vigário, que marcou o segundo golo da equipa do Salgueiros, que tem apenas 17 anos, já não é o primeiro golo que marca, e de facto é curioso, é interessante ver que há um misto. Aqui também há um grande misto de experiência e juventude, com alguns jogadores de grande tarimba do futebol. Por último, falar realmente das contas que são precisas para o Penalva. O Penalva que tem vantagem no confronto direto com União de Lamas e não tem em relação ao Oliveira do Bairro, mas ainda assim o Oliveira do Bairro tem vantagem também sobre a União de Lamas. Portanto, é interessante ver que as 3 equipas dependem apenas de si. O Penalva pode perder e só não fica nos 6 primeiros se a União de Lamas vencer o Grijó. Portanto, União de Lamas empatando iguala o Penalva, mas tem pior diferença no confronto direto, porque o Penalva venceu os 2 jogos frente ao Lamas. Portanto, o Lamas tem realmente que ganhar para ficar nos 6 primeiros. O Oliveira do Bairro também tem que ganhar, e ganhando fica de qualquer forma, porque tem vantagem sobre o Penalva do Castelo. Portanto, ao Penalva basta um empate. Até a derrota pode chegar, mas, como é lógico, a equipa não pode ir a pensar na derrota, nem sequer no empate. Tem que pensar na vitória. Acredito que vai ser esse o objetivo, com algumas limitações, algumas restrições. Não pode abordar o jogo, digamos, à maluca, mas acredito que Rogério Sousa terá 100% bem estudada a matéria para conseguir manter o Penalva nos 6 primeiros. Em relação ao prémio Rádio Lafões, nomeamos Ferrari do Penalva do Castelo no jogo frente ao Lamas. Nomeamos André Guarda-Redes do Oliveira de Frades frente ao Salgueiros. Nomeamos também Ivo, que marcou o gol do Parada. Por fim, nomeamos também, no jogo do Sampdorense frente ao Aguiar da Beira, Tagui como o melhor em campo do Sampdorense. São estas as contas. Podem consultar na nossa página Lafões FM Desporto as contas completas de uma tabela que ainda é liderada por Manu, o jogador da equipa do Parada, que é seguido por Ruca, com menos uma nomeação. Voltamos para a semana com as contas finais desta primeira fase. Um abraço.